O Internacional vence o Cuiabá na Arena Pantanal e espanta de vez qualquer possibilidade de flerte com o Z4. Enquanto isso, sobe na tabela e agora está lá na chamada primeira página, né? Relembrando Luiz César Souto de Moura. Mas pode daqui a pouco, ficando entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, acabar na terceira fase da Copa do Brasil. E eu vou explicar para vocês isso agora. Vamos conversar? Vamos falar sobre o Colorado? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do clube, entender um pouquinho o que está rolando, principalmente depois dessa vitória lá na Arena Pantanal, primeira vez que vencemos na Arena Pantanal o Cuiabá, algumas particularidades interessantes desse jogo e muito, mas muito bastidor, principalmente do nosso time, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, já te falei. Vai começar agora a temporada boa do ano, a temporada de contratações, de reforços, de mais bastidores. A eleição está começando agora a tomar rumo, né? Tá chegando, dia 9 de dezembro, vai ter muito bastidor aqui nos comentários, aqui nos conteúdos do canal. Então te inscreve, ativa a notificação, também deixa teu like, que ajuda pra caramba no meu trabalho, beleza? Ó, quero te lembrar, né, que se tu ganhou um dinheirinho com a KTO ontem, nos vários jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, hoje tu pode dar uma secadinha no Grêmio, por exemplo, e também botar uns pila no bolso e ainda te divertir, beleza? Faz lá o teu cadastro na KTO, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet a partir do teu primeiro depósito, beleza? Vamos lá, gente, assim, ó, não sei se vocês se ligaram, tá? Mas tem algumas particularidades do jogo de ontem, a vitória de 2-0, tá? Primeiro, o Inter não vencia duas partidas seguidas por 2-0 desde fevereiro no Gauchão, tá? Pedro Henrique não marcava há 5 meses. O Wanderson, ele chega a 12 assistências na temporada. Ener Valencia chega a praticamente um envolvimento em gol a cada 2 jogos com a camisa do Inter. Olha, o Ener Valencia tem uma média de 26 jogos, com 12 gols marcados e 2 assistências. Esse é o Ener Valencia com a camisa do Inter. 8 gols no Campeonato Brasileiro. Gente, eu sei que tu vai estar me ouvindo, vai estar me assistindo aqui, e tu vai dizer, mas quando tinha que marcar, não marcou. Ok, posso concordar. Só que assim, vamos lá, né? O Ener Valencia está muito longe de ser o problema. Mas assim, ó, léguas de distância de ser o problema. Muito pelo contrário, é um cara que hoje está jogando descontado e até é interessante ele ter chegado. Ele ficou até os 36, 37 do segundo tempo, tá? Ele não era para ficar nesse período. Muito pelo contrário, ele era para estar ali primeiro tempo, iniciozinho ali 10, 15 minutos sair. Porque ele está num processo de estafa muscular muito grande. Então vocês conseguem imaginar esse cara, por exemplo, com uma pré-temporada, com um descanso que ele não tem há praticamente 2 anos? Esse cara vai ser muito, mas muito importante para o Inter na temporada 2024. Eu posso botar aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a tabela, tá? Porque o Inter acaba subindo de posição na rodada, né? O Inter era o 11º, agora é o 10º. Com 49 pontos. Eu sei que ele tinha caído, tá? Por conta da vitória do Corinthians, mas vamos lá, né? Eu tô falando da rodada como um todo. Então o Inter sobe para 49 pontos na 10ª colocação, a 3 do Atlético Paranaense, que é o 8º, que joga hoje com o Cruzeiro. Esse jogo é importante para nós, tá? E aí eu vou explicar por quê. Olha só. O Inter, se ficar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, ele entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. E aí eu não estou dizendo que a gente tem que pegar e agora transformar a vaga na Copa do Brasil na terceira fase em título, que a gente tem que pegar e vibrar aí para Guete, porque olha, a taça é o 8º lugar. Não é isso.
mas a partir de uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro depois da Libertadores, ficar entre os 8 faz com que o Inter, saia da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil, que sempre é viagem longa, jogos mais cedos, jogos em fevereiro, e aí o Inter vai estar ainda em pré-temporada, o Inter vai estar ainda numa preparação física não em excelência ainda, óbvio, né? E aí não tem por que jogar a primeira e a segunda rodada. Então, o Inter daqui a pouco, se o Atlético perde para o Cruzeiro, de repente pode ainda buscar essa 8ª colocação. Os 8 primeiros, mais o Fluminense, mais o São Paulo, pela Libertadores, e o campeão desse ano, mais o campeão da Copa do Nordeste, que é o Ceará, campeão da Copa Verde, que é o Goiás, e o Vitória, que é o campeão da Série B, jogam direto na terceira fase. Então, é importante, até porque são 2.100.000 reais o cara que joga a terceira fase, já direto. E aí, como o Inter já deu até, né, uma titubeadinha nos últimos anos, não é de todo ruim entrar na terceira fase. Até assim, né, se a gente for pegar os valores desse ano, depois seria 3.300.000 nas oitavas, 4.300.000 nas quartas, 9 milhões na semi, e aí 70 para o campeão ou 30 para o vice. Esses são os valores da Copa do Brasil agora de 2023. Dá para a gente pegar também o seguinte, tá? O aproveitamento do Internacional. O aproveitamento depois da Libertadores é de 60%. Só o Palmeiras pega esse aproveitamento melhor que o do Inter. O Palmeiras, por exemplo, tem 61% do Campeonato Brasileiro, deve ser o campeão, inclusive, da competição. Ou seja, aquilo que a gente vem dizendo lá atrás, né? Vem dizendo lá atrás que o Inter, se tivesse focado no Campeonato Brasileiro, também poderia brigar por alguma coisa, mas é claro, desde o início do ano, desde o início do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu vivo dizendo para vocês aqui, deem uma pré-temporada para o Cudê, deem oportunidade para o Cudê montar um time junto com a direção, deem a oportunidade do Cudê ter uma temporada inteira no comando do Inter, e o Internacional vai beliscar alguma coisa em 2024. O Cudê, assim como o Valência, não é o problema. O Cudê, vou voltar a dizer, o Cudê não é o problema. O Cudê faz parte da solução. Só que daí a gente tem que pegar e pensar assim, ó. Não pode montar um time no meio do ano, tem que aproveitar então que está com uma saúde financeira, se é o que o Alessandro Barcelos diz, tem que montar um time agora para janeiro, ou se o Roberto Melo vencer, então aproveitar o aporte do Sonda, que é como ele está dizendo, e botar dinheiro no clube logo de cara. Então, transformar o Inter em um time de futebol, um grupo completo, agora em janeiro já. Porque o Inter tem um time bom, titular. O Inter talvez não tenha bons reservas. Ou tem que recuperar jogadores como o Depena, por exemplo, que já fez um bom jogo. O Pedro Henrique, como eu falei no início do conteúdo, que não marcava há 5 meses, que chegou até a se emocionar, chegou até a botar as mãos para o céu e tal, né? Botar a mão no rosto por estar marcando novamente. Pô, fez uma cirurgia, não estava num bom momento. Então, assim, o Cudê sabe que a eliminação da Libertadores também foi determinante para o Inter não conseguir uma vaga na Libertadores. Principalmente porque é o seguinte, ele diz, né? Foi um golpe duro, tá? Porque deixamos também escapar pontos em casa. E aí, se tu for olhar, são mais 7, né? Pega, olha só, derrota para o Coritiba, mais 2 do empate com o América Mineiro, 5. Mais 2 com o empate do Santos. Seriam 7 pontos. Mais os 49, o Inter estaria com 56 pontos. Na 7ª colocação, brigando ali pau a pau com o 5º e o 6º, que hoje, por exemplo, é o Grêmio. Só para vocês terem uma ideia de como o Inter, focado no Campeonato Brasileiro, poderia buscar algo mais na competição. O Cudê mesmo disse, né? Nunca estive preocupado com o rebaixamento, porque eu sabia, eu vejo o grupo que eu tenho, eu vejo o treinamento que eu tenho e vejo o dia a dia do clube. Eu sabia que quando fosse a hora de chegar e dar certo, ia dar. Tá aí o que o treinador falou e tá aí uma análise basicamente do que aconteceu após aí, ou que vai acontecer, né? A gente tem que jogar contra o Corinthians agora com tudo, né? Não tem férias, não tem clima de férias. E principalmente por conta aí dessa vaga na Copa do Brasil, terceira fase, diretaço, 2.100.000 pro bolso. Beleza?
Tamo junto. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece, cara, que daqui a pouco se tu tá precisando de dinheiro, fala com a Mais Ágil. Em menos de 24 horas eles liberam parte do teu fundo de garantia. Tá guardadinho lá, tá na tua conta, é tua, é teu esse dinheiro, né? É tua essa grana. Vai lá, fala com eles. Tem o telefone aqui também no vídeo, mas o link na descrição. Valeu? A gente volta de tarde. Forte abraço. Tchau.